Relato do meu parto cesárea pelo SUS. Meu bebê estava sentado e a anestesia saiu um pouco antes da hora. Vou contar com detalhes tudo o que aconteceu, como foi o parto, como foi da hora que eu cheguei até a hora que eu saí da maternidade. Meu nome é Patrícia Cavalcante, bem-vinda ao meu canal de vlog e aqui eu vou trazer este relato para vocês. A cesárea foi marcada para 39 semanas e 3 dias. Por quê? Eu tive hipotireoidismo gestacional e não poderiam deixar passar das 40 semanas. Este foi o motivo pelo qual marcaram minha cesárea, mais ou menos neste período, e não deixaram entrar em trabalho de parto porque a minha bebê estava sentada. Desde o início era meu desejo ter um parto normal, porque além de eu ter um pouco de medo de cirurgia, eu e meu esposo já pensamos na possibilidade de ter mais filhos, né? Quando eu conheci ele, logo nos primeiros encontros, eu perguntei para ele quantos filhos ele gostaria de ter, e ele me falou 5. Eu falei, eu queria 2, né? Mas a gente analisa, tem um ali, e analisa a possibilidade, se vai ter mais ou não, e sucessivamente. E é claro que, se for parto cesárea, não é indicado, recomendado, que uma mulher faça mais de 3 cesáreas na vida. Então, isso já limita bastante as possibilidades. Meu objetivo era tentar um parto normal. Porém, o tempo inteiro, na barriga, a minha filha Jasmine estava sentada. Nessa altura do campeonato, ela já estava com 3,8 kg, mais ou menos. E no ultrassom estava dando isso, podia errar um pouco para mais, um pouco para menos, e até aí tudo bem. Então, chegou o momento de que a obstetra disse que ela não iria mais virar. E dito isso, a bebê não iria mais virar, já estava com 39 semanas e 39 semanas, 36, 37 semanas, 38 semanas. A gente fica acompanhando, fazendo ultrassom, não virava, não virava, não virava. Então decidiram marcar a cesariana. Fomos lá e conversamos com a obstetra. E ela falou assim, uma das obstetras falou que não seria possível marcar. E a gente tinha conversado com outra obstetra anteriormente que falou que deveria marcar sim. E eu conversei com ela, olha, a obstetra disse que como tive hipotireoidismo gestacional, como a bebê está sentada, sempre esteve sentada, nunca em nenhum ultrassom, tanto é que eu estava com todos ali, ela virou em nenhuma outra posição, vai ser necessário sim marcar a cesariana, porque eu não ia colocar minha filha em risco para ter um parto normal, gente, sinceramente. Nem tive coragem de pensar na manobra para virar o bebê. Eu acredito que tem coisas que a gente não deve mexer ou arriscar, e eu não quis arriscar. Então não arrisquei, já que ela estava sentada o tempo todo, iria ser neste formato cesariano. Então a obstetra conversou com uma outra, agendou, consegui fazer o agendamento no SUS, sim. Então agendou exatamente para o dia do aniversário do meu marido, a Jasmine nasceu no dia do aniversário do meu marido, que foi dia 24 de setembro de 2024. Cheguei a organizar todas as malas, organizar tudo, um pouquinho nervosa, um pouquinho de medo. Não podia entrar em trabalho de parto, se entrasse teria que sair correndo, porque ela não poderia começar a nascer estando, né, da posição que ela estava. E aí a gente já fica com a cabeça a mil. Nós fomos no dia 24 de setembro, 6 e pouquinho da manhã já estávamos lá, estava marcado para 7, em jejum. Fiquei lá. Fui muito bem recebida, já fizeram a internação, já colocaram, me deram aquela camisolinha, tirei as outras roupas, fiquei com a camisolinha em jejum, quietinha, aguardando a minha vez. Fizeram testes, aqueles testes de doença que eles fazem, né? Eu já estava no quarto com uma outra moça, no pré-parto, digamos assim. Essa moça que estava comigo estava com 32 semanas, tentando segurar o bebê, mas estava arriscado de nascer. Eu, ali naquele momento, me senti feliz por ter chego às 39 semanas e estava aguardando o meu momento. Quando foi 1 e pouquinho da tarde, meu pai falou que ela nasceria 1 hora no dia de sol, 1h30 mais ou menos. Um pouquinho antes desse horário, veio uma enfermeira para me preparar. Então ali passaram uma sonda, a sonda é tranquila de passar, porém fica aquela bolsinha na lateral e ela não conseguiu prender. Guarda essa informação. Ela não conseguiu prender direito a bolsinha na lateral. Já estava passada a sonda na minha bexiga, ela não conseguiu prender direito, só colocou na lateral. E eu fui, olha, quando chegou a hora de ir para a sala de cirurgia, que eles pegam a maca e vão te levando, eu fui com um pouco de medo de acontecer alguma coisa com aquela bolsinha. Realmente aconteceu. Alguém
Em algum momento ela enroscou em algum lugar e pum, deu um tranquinho lá na minha bexiguinha, eu vi estrelas. E aí eu solicitei, pelo amor de Deus, arruma essa bolsinha, olha essa bolsinha. Aí arrumaram, olharam, fizeram, colaram ali, tinha que colar. Eu tava extremamente com medo ali já naquele momento, e enfim. Eu não sei se é o medo da gente que também faz acontecer, e ok. Depois dali eu me acalmei, fiquei tranquila e bom, vai ser tudo suave, tudo tranquilo. Entramos ali para a sala de cirurgia. Foi 1h da tarde, porque houveram outras emergências antes. Foi uma terça-feira, porque dia de segunda-feira ali geralmente tem muitas emergências, chegam coisas no final de semana para poder fazer na segunda-feira, então costuma ser um dia cheio no hospital. Foi o que foi conversado. O hospital foi o HGIS de Itapecerica da Serra. Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Eu tive lá por causa do hipotireoidismo gestacional, eles consideram um risco. Do contrário, eu teria provavelmente em alguma das maternidades da região. Eu tive um convênio, sim, mas no 5º mês tiraram do meu convênio o Santa Joana, o São Luís, a Promatre, as maternidades de São Paulo que eu queria ter. Só que, gente, eu estava tão esgotada que eu tentei recorrer, mas não ia dar, ia ficar ruim. Então, pensei na possibilidade de pagar um parto. Depois eu pensei na possibilidade de ter nesse hospital. Minha mãe trabalhou 20 anos nesse hospital. Então, eu pensei nessa possibilidade, como agendaram a cesárea lá, fomos e ok. Sempre que eu tinha alguma ocorrência, com 32 semanas meu tampão começou a sair, eu fui até lá para poder ver os batimentos, ver se estava entrando em trabalho de parto, etc. Não, estava tudo certo. Então, sempre que tinha alguma ocorrência, eu ia lá e era muito bem atendida pelas obstetras de lá. Quando eu estava na sala de cirurgia, né, vamos voltar aqui para a sala de cirurgia, colocaram a gente, o Ricardo estava do meu lado, meu esposo, ele sempre solícito, fazendo tudo o que precisava fazer. Ele sentou do meu lado, perguntaram se ele queria cortar o cordão umbilical, acho que ele ficou com um pouco de receio e falou que não, ele decidiu ficar do meu lado o tempo todo. Eu tinha, assim, levado um plano de parto, mas não adiantou de nada, porque meu esposo entregou todo fechadinho pra enfermeira e lá ficou, só deu pra ela a documentação e não levou pra lugar nenhum. Só que, de todo jeito, esse plano de parto não seria possível seguir, porque eu tive uma intercorrência durante a cirurgia. Durante aquele momento na sala de cirurgia, chegou o anestesista para aplicar anestesia. Eu sentei com as costas curvadas para frente, aguardei a anestesia, não senti nada, foi super tranquilo. Ai, você sente anestesia nas costas, depois fica doendo? Não senti. A mão desse anestesista era realmente muito boa, super tranquilo. Colocou ali, pum, anestesiou, tranquilo. Aí ela me deitou na maca. E ali ela me deitou um pouquinho, digamos que aqui a minha cabeça um pouquinho inclinada, tá? No tempo que ela me deitou, ela falou assim, eu não posso deixar a anestesia subir pro seu pescoço. Aí ela ficava pegando no meu pneuzinho, digamos assim, pra baixo da cintura. Tá sentindo? Tá diferente? Tá sentindo? Tá diferente? Até chegar mais ou menos aqui próximo do seio. Tá sentindo? Tá diferente? Tá sentindo? E ela ia muito rápido perguntando, não, tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo. Tá diferente? Tá formigando, mas eu tô sentindo. Ela, ok. Mas eu não posso deixar a anestesia chegar no seu pescoço, não posso deixar a anestesia ir muito pra cima. Por isso, a gente vai voltar a você. E aí me inclinaram de volta naquela mesma posição. Acredito que minha pressão começou a baixar e já colocaram oxigênio. Por quê? Por alguma razão, algumas pessoas têm algumas reações referentes à anestesia, né? Ok. Colocaram oxigênio, ela ali me anestesiou. Ela ficou mexendo, tá sentindo, não tá sentindo, eu ali não sentia mais nada. Pra mim, tava tudo ok, eu não sentia mais nada. A anestesista, ela foi atenciosa e tentou ali o máximo organizar isso. Depois disso, eles, naturalmente, enquanto estão em processo cirúrgico, começam a conversar e etc. E durante esse processo, 2 residentes entraram na sala para fazer o parto e uma veterana estava lá ao lado acompanhando. Uma das residentes, ela tinha me acompanhado anteriormente. Gente, tranquilo, maravilhoso. Fizeram corte, não senti nada. Começaram a abrir ali, mexer para tentar tirar o bebê, tranquilo. O corte ficou pequeno, fizeram mais um pouquinho do corte porque meu bebê era grande. Até aí tudo bem. Aí iam precisar virar o bebê para poder tirar. E aí não estavam conseguindo nessa parte. A veterana foi se vestir para poder ajudar. Eu não sei exatamente a ordem dos fatores. Vou contando aqui para vocês. E se alguma coisa estiver errado ou desorganizado, eu trago no próximo vídeo. Por quê? A partir daqui,
a confusão começou a se instalar. Não vou desbloquear o medo em você, porque isso não vai acontecer com você, tá? Tá tudo bem. Se o parto tiver que ser cesárea, vai ser uma cesárea perfeita e tudo certo. E se já aconteceu isso com você, pelo amor de Deus, comenta pra eu não pensar que eu sou a única premiada. Bom, começaram a mexer com a Jasmine. Quando começaram a mexer, gente, eu comecei a sentir tanta dor, que eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar. Eu olhava pro Ricardo desesperada, ele entendeu meu desespero, o anestesista estava conversando com outro pessoal ali, e eles tentando virar, tentando tirar a Jasmine. E eu comecei a sentir uma dor aqui, como se estivesse rasgando aqui para baixo do meu peito, entre as costelas, nessa cavidade, mais ou menos nessa região aqui. Eu comecei a sentir uma dor. E aí eu comecei a entrar, tipo, quase que um desespero. Que me disseram que você não sente nada na cesárea, né? Que você sente mexendo ali, tá tudo certo. E a questão nem era estar mexendo ou algo do tipo. Eu tava com os 2 braços estendidos, né? O Ricardo tava segurando a minha mão o tempo todo, graças a Deus, porque eu tava ali morrendo de medo. Um lado tava o acesso, outro lado tava ele segurando minha mão. E eu comecei a sentir muita dor. E eu não sei direito como que aconteceu, essa parte foi ele que contou, que quando conseguiram virar ela e tirar ela, e eu escutei o choro. Logo que ela saiu, eu já escutei o choro. Gente, como se toda dor que eu estivesse sentindo tivesse dado uma pausa. Eu escutei o choro. Eles mostraram, olha aqui a sua filha, trouxeram pro meu lado, fizeram uma foto e um videozinho. Nossa, esse momento, a enfermeira que fez vídeo do meu celular e fez foto, obrigada. Você arrebentou. Nossa, você merece um espacinho no céu, porque esse momento é muito importante pra gente e esse registro foi lindo. E eu fui maquiada, né? Eu tava com um delineador, uma base, assim, fui maquiada. Então minha foto ficou legal, fiquei fotogênica. Eu deixei na capa pra vocês. Ficou bacana. E naquele momento deu uma pequena pausa, porque eles pararam de mexer. Porém, não sei se foi naquele momento, um pouco antes, um pouco depois, eu comecei a tremer demais. Eu comecei a sentir muita falta de ar. Eles levaram a Jasmine. Dali eu não vi mais nada. Eu comecei a tremer, eu sei que eu tremia muito, eu sentia muita falta de ar, eu não conseguia falar. E aí a anestesista, assim que tirou a Jasmine, ela me colocou para dormir. E nisso eu fiquei ali desacordada quase 1 hora, enquanto eles faziam a sutura. Então eu não vi mais nada. Foi um momento muito intenso de dor. Eu tava tremendo, eu tava com falta de ar, eu não conseguia falar. Eu senti muita dor. Mas foi um momento rápido. E eu passaria por tudo de novo para ter ela. Tanto é que a gente tem vontade de ter um segundo filho. Eu não gostaria de passar por isso novamente, mas tem essa possibilidade. Eu falei pra ele, se tiver que ser cesárea do segundo filho, pode ser que a gente pare no segundo. Porque eu também não quero deixar a Jasmine sem irmão nenhum, né? Eu tenho meus irmãos, o Ricardo tem os irmãos dele. E a gente vê quão é gostoso você ter família, ter irmãos, ter união ali com você. Então eu não quero deixar ela sozinha no mundo, porque um dia nós vamos embora, né? Um dia os pais vão embora, um dia a gente vai embora. E a gente quer deixar uma porta a mais para ela bater. Então pelo menos um irmão eu quero que ela tenha. Então assim, foi muito ruim, foi horrível. Foi uma sensação de filme de terror. Braços abertos ali, meio presa, porque não é para tirar o braço dali, segurando a mão do meu marido, sem poder me mexer, sem poder sair, sem poder fazer nada. Eu só tinha que aguentar. Porém, a anestesista, ela foi rápida, né? A hora que viu que estava ali sentindo dor, que não tinha pego direito a anestesia, ela me apagou, né? E depois que tirou a Jasmine, ela me apagou. Foi o tempo de tirar ela, fazer uma foto. Ela me apagou e conseguiu ali terminar. Porque eu tava com muita dor. Mas, gente, foi muito louco. Que a hora que ela saiu, né, que tirou, que eu escutei o choro, foi como se eu tivesse uma pum. Um momento em que tudo silenciou, tudo pausou, a dor pausou. É a minha filha. Meu Deus, eu arrepio de falar. E nesse mesmo momento que ela saiu, eu consegui olhar pro lado, o Ricardo tava chorando. Nossa. E aí, nossa, olha como ela é cabeluda, e trouxe pro meu lado, e fez a foto, fez o vídeo. Uau, naquele momento, tipo assim, tudo fez sentido, tudo valeu a pena. E aí no final, a anestesista falou pra mim assim, você sentiu porque você estava nervosa, você sentiu dor porque você não era nervosa. Mas, né, depois eu conversando com outras mães, conversando com outros enfermeiros, pessoas que trabalham nessa área,
Realmente, às vezes acontece da anestesia pegar menos. A inclinação pode mexer, às vezes a dose é menor, às vezes cai fora e não colocam a mais, porque a mais também é perigoso, né? Tem todos os dois lados. Então é uma coisa que pode acontecer e cada organismo reage diferente. Eu vou contar, eu tenho certeza que foi menos anestesia, porque vocês vão saber daqui pra frente no vídeo o que aconteceu. Bom, eu acordei na sala de parto com a enfermeira colocando ali morfina, se eu não me engano. Foi morfina, foi um remédio muito forte, acredito que era morfina. Ela colocando no soro. E eu ali, acordei na sala de parto. Logo em seguida, aí sim, trouxeram a Jasmine pra mim. Naquele momento, sim, eu consegui ficar com ela. Porque eles pegaram ela, pesaram, e disseram, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, porque eu tava... Foi um momento assim que apaguei, saí do planeta, né? Aí tava na sala de pós-parto, trouxeram ela, o Ricardo tava do meu lado, e aí ele contou como que foi, que pesaram ela tava com 3,820 kg, que ela era muito cabeluda, enfim. E trouxeram ela, colocaram ela já num topzinho, para ela poder começar a mamar. Ali ela já começou a sugar o meu peito, ficou assim de ladinho, eu deitada de ladinho com ela, e ficamos ali por mais ou menos 1 hora, até poderem liberar e levar para o quarto. Em seguida, levaram a gente para o quarto. Lá no quarto, precisava ter aquele período de repouso, em seguida ter o primeiro banho, o banho da mãe, depois o banho do bebê e etc. A gente sabe que o enfermeiro, técnico de enfermagem, é muito ocupado, tem muita gente para atender. Porém, tirando essa ocorrência que teve durante o meu parto, todo o restante foi bacana, foi dentro do aceitável. Tinha vezes que a medicação estava atrasada ali quase 1 hora e tal. Ok. Por quê? Porque você via o pessoal correndo de um lado para o outro, tentando atender todo mundo. Tentando resolver tudo para todo mundo. Agora vamos à segunda parte. A parte em que a gente levanta e tudo roda? Não. Gente, a anestesia saiu tão rápido, mas tão rápido, que logo eu estava sentindo os meus pés, normalzinho, mexendo, né? Na sala pós-parto eu já estava mexendo meus pés. Eita, que já tá saindo, já sumiu, já desapareceu. Quando chegou um pouco depois, a hora do banho, que a enfermeira foi me levantar, meninas, eu levantei. Natural. Fiquei em pé. Levanta um pouquinho, senta um pouquinho. Senti nada. Fiquei em pé, senti nada. E falaram que era pra gente quase desmaiar, né? E eu desmaio fácil, minha pressão cai fácil. Então, na anestesia, minha pressão estava caindo e colocaram oxigênio. Talvez por essa razão tenha anestesiado menos, porque talvez eu tivesse uma sensibilidade maior à anestesia. Não sei. Mas eu tenho facilidade de desmaiar, já convulsionei com Buscopan, né? Intravenoso. Uma vez que eu tava com cólica com 12 anos, minha mãe levou no médico, pôs Buscopan intravenoso e convulsionei. Então, eu já tinha uma facilidade de desmaiar, só que nessa hora eu não desmaiei, não. Foi tipo, suave na nave, assim, levantei, sentei ali, ela foi me ajudar a levantar, a sentar para poder ir tomar banho. Fomos lá pro chuveiro, o chuveiro não estava esquentando direito, conseguiu fazer esquentar, resolveu. Mas na hora de tomar banho, ela foi tirar aquela faixa que colocam na hora que dão os pontos. Amigas, eu vi estrelas. Ela segurou a beirada na minha barriga e puxou assim, não puxou tipo cera, né, mas puxou. Gente, eu quase passei mal, quase morri, porque ali doeu, real, assim, pé da minha barriga. Ai, socorro. Porém, ela falou, olha que cicatriz bonita. Nem vai ficar cicatriz porque é um ponto interno, fizeram um ponto interno. Gente, capricharam na minha cicatriz. Ficou um negócio bem feitinho, bonitinho, ficou legal, não ficou ruim não, tá? Ó, o SUS, show de bola, ficou bonita a minha cicatriz ali. Parecia que tinha feito uma plástica quase, nossa. Minha cicatriz tá bonita, tá bem embaixo, tá bem localizada. Foram 2 residentes e uma veterana que se vestiu no meio do parto para ajudar elas depois a tirar o bebê, porque realmente a Jasmine era grande, era um bebê grande, para virar e tirar ela, precisou de ajuda, mas no final, gente, deu tudo certo, essa questão deu tudo certo, a cirurgia foi tudo certo, foi sucesso, né? Tirando a parte da anestesia, foi tudo sucesso. Aí
Eu tomei banho com sabonete líquido, pelo amor de Deus, na sua vez, leva o sabonete líquido, que vai facilitar muito a sua vida. Ali, gente, eu já tava sentindo um alívio de, ai, acabou, minha filha nasceu, minha filha tá viva, tá tudo bem. Só tenho agora que manter ela viva. Aí já entrou outro aspecto, né, da mãe que não dorme nunca, eu fui essa mãe. E terminei o meu banho com sabonete líquido devagarzinho e fui pra cama. Logo, um pouco depois, vieram para dar banho nela. A enfermeira com uma super pressa também, porque ela tinha outros bebês para dar banho, dar o primeiro banho. Tinha outra moça que estava no quarto comigo, que também tinha acabado de chegar ali. Então, foi tudo muito corrido para elas. Eu entendo, eu entendo. Não vou dizer que o atendimento foi ruim, não foi. Elas tinham pressa para fazer o atendimento? Tinham, mas tinham atenção. Então, ela me mostrou como que dava o banho, como que fazia. Ai, mas vai dar banho 24 horas depois. Gente, o banho é tão... ele não é abrasivo. Pega um pouquinho de sabonete líquido na mão e vai banhando, digamos assim. Ele não puxa, não sai tirando tudo. Quando ela veio para o quarto, eu já tinha limpado o vernix, né? Aquele creminho branco com algum tecido, alguma coisa. Ela já veio limpinha pro quarto comigo. Então, fez todo esse carinho, esse cuidado. Demos o primeiro banho, foi super tranquilo. Ela me ajudou, eu fui ali dando o primeiro banho em pé, no mesmo dia da cirurgia. Isso era 4, 5 horas da tarde. Eu ia trocar o plantão ainda, acho que 6 horas trocava. Sei que, gente, esse aspecto foi tranquilo. Depois da cirurgia, depois da cesárea, estava em pé já, aprendendo a dar o primeiro banho, Ricardo ali também junto. Aí ela falou assim, põe o sabão, mexe, né? Sabão o bebê, etc. E por que falam pra gente ficar em pé um pouquinho depois da cesárea, andar um pouquinho, né? Dói, claro que dói, mas falam isso para que evite-se da formação de trombose, por exemplo. Isso é muito importante. Aí de vez em quando dava uma andadinha, mas doía, tudo doía. Terminou o primeiro banho, secamos o bebê. Foi a primeira vez que eu troquei ela, então, depois desse momento. Não sei se antes teve cocô, depois eu não me lembro dessa ordem. Mas teve o primeiro cocôzinho dela ali logo no primeiro dia, usei um lenço umedecido. Ali, um pouquinho depois, na segunda troca, eu percebi que começou a assar. A moça que estava no quarto comigo, ela falou, não use lenço umedecido, use algodão e água. E eu já tinha ouvido falar isso no YouTube, então, cara, vou usar algodão e água. Ela falou, pede pra enfermeira. Pedi pra enfermeira, ela me trouxe um chumação de algodão. Eu tava molhando o algodão com água e passando ali, e ficou show de bola. Até hoje eu uso algodão com água na menina, não assou nunca mais. Tudo perfeitinho, tudo organizado. Fomos passar a primeira noite. Sentia dor? Sentia, mas eles estavam me trazendo paracetamol para tomar a cada determinado tempo. Eles aplicavam no soro, e aí eu ia até de tempo em tempo renovando essa medicação. Porque eu não podia um Buscopan, eu sou alérgica à escopolamida, a forma do Buscopan. Eu sou alérgica, não posso ficar tomando. Eu convulsionei, como eu falei pra vocês, tomando Buscopan intravenoso. Então eu não sei se eu ainda sou, se eu não sou, mas eu não vou testar pra saber, porque pode custar muito caro. Então eu não vou testar pra saber. Pode ser que eu não seja mais, que não vai fazer diferença nenhuma. Não sei. Sei que eu não fiz uso, até porque tinha cuidado do bebê, tinha que amamentar. Ali eu estava aprendendo a amamentar. Foi outro rolê. E graças às enfermeiras e o banco de leite do HG, isso eu consegui. E foi excelente. O banco de leite maravilhoso, as enfermeiras maravilhosas, atenciosas, incríveis. Um pouco depois daquele tempo que eu cheguei, chegou uma refeição, chegou um pão com chá, assim, mas eu ainda estava meio sem vontade, sem fome. Então eu tomei um chazinho, comi um pedacinho de pão, só pra ficar ok ali. Depois veio a janta. Gente, o jantar veio arroz, feijão, uma proteína que eu acho que era o frango, uma salada que era um grão de bico, guarda essa informação, e uma sobremesa, uma gelatina e um suquinho artificial ali pra comer. Tava ok, tava bom. Só que eu olhei o grão de bico e eu não comi. Por quê? Depois da cesárea falam que dá gases. E o grão de bico eu sei que dá muitos gases. Mesmo que ele tenha ficado de molho, tenha tido um preparo antes ali com cuidado, ele costuma dar muitos gases, ele fermenta demais.
Sei disso porque, além de gostar de comida árabe, eu cresci no meio adventista e o adventista come muito grão de bico, come muitos vegetais, muitos legumes, essas questões, muito grão. Então, eu sabia disso e eu não comi. A minha colega comeu. Só que eu não ia falar para ela, não queria me meter na vida dela, ela tinha acabado de ter o bebê ali também. Eu fiquei com receio, eu não sei até que ponto poderia falar alguma coisa sem ofendê-la. Eu fiquei sem jeito de falar, eu fiquei quieta, eu não falei, mas eu não comi o grão de bico. Então eu pensei, tomara que não dê nada, né? Ela teve tudo certo. Passou uma meia hora do jantar, eu escutei um POC. Era a vasilhinha do grão de bico explodindo ali. Gente, a minha colega de quarto, ela teve muitos gases, muito. A barriga dela ficou enorme, enorme. Ela não conseguia soltar pão, não conseguia soltar os gases, porque a anestesia fica ali por um tempo ainda, né? Mesmo que você está em pé e etc. Ela tinha tido a cirurgia algum tempo antes de mim. Ainda assim, fica lento. Eu não tive gases. Foi tranquilo. Eu não tive dor de gases, eu não tive gases. Mas ela teve. Eu comi bem pouquinho ali, não consegui jantar tudo, comer tudo muito recente. Meu peito já estava desse tamanho, acredito eu que era colostro, o leite ainda não tinha descido. E então estava tudo ok. Eu só bebia bastante água para manter tudo hidratado, para conseguir fazer leite, etc. Nosso corpo, durante a gestação, acumula um pouco de gordura, que essa gordura vai ajudar, né, a virar leite para o bebê. Então, acredito eu que eu já tinha todo esse aparato, então eu não precisava tá comendo tanto, tá? Então, aconteceu isso. Uma dica para você. Se tiverem leguminosas, coisas que estão com gases, tome cuidado. Logo após a cesárea, não coma, porque isso pode te prejudicar muito. Ela ficou, gente, quase um dia inteiro, noite e dia inteiro, assim, passando mal por causa disso. E já tinham dado Simeticon, alguns medicamentos para gases, para que ela melhorasse. Ela não conseguia, eu não consigo soltar pão, não consigo fazer pão. Ai, gente, eu fiquei tão... Eu pensei, putz, eu devia ter me metido ali e falado, olha, se fosse você não comeria esse grão de bico por causa disso, disso, daquilo. Que às vezes as pessoas interpretam mal, já fui mal interpretada por fazer isso. Poxa, você não faria isso por causa disso, disso. Quem é você pra estar falando comigo? Eu nem te conheço. Tô te vendo hoje pela primeira vez, você acha que tá se metendo no quê, né? Então, eu tive um certo medo por essa questão, eu não falei. Deveria ter falado, porque eu gostaria que tivessem falado pra mim. E eu sabia, eu tinha essa experiência. A primeira noite, então, iniciou. Tá certo que enfermeiras entravam de tempos em tempos para renovar a medicação, para olhar o bebê, fazer teste do pezinho, teste do ouvidinho. Teste do pezinho foi no último dia. Toda hora entrava alguém para fazer alguma coisa. Gente, a primeira noite a Jasmine não chorou, ela berrou. E era um berro potente. A menina que tava com a gente, a filhinha dela chorava no volume 3. A Jasmine chorava no volume 10. Dava para escutar dos corredores. Era muito, muito, muito alto. E ela chorava, chorava, chorava. Até que o Ricardo conseguiu acalmar ela, colocando ela no peito dele, deitando ali naquela cadeira. É uma cadeira, tipo, reclinada, tá? Ele não dormiu numa cadeira de plástico, ele dormiu numa cadeira reclinada. Com um bebezinho aqui, ele conseguiu acalmar ela assim. Mas ela chorou horas. Horas. Ali, eu não sei, não lembro direito, mas acho que eu consegui descansar um pouquinho porque ela tava ali no colo dele. A cada 2 horas eu tinha que colocar ela no peito pra mamar. E eu ficava colocando, a cada 2 horas colocava ela no peito pra mamar. Vieram medir a glicemia dela várias vezes. E tava ok. Fizeram todos os testes, teste do pezinho, todos os testes bonitinho. Tudo certo. O pezinho veio depois, né? Mas todos os testes da linguinha, tem diversos, gente, diversos, e agora eu não consigo recordar tudo para trazer para vocês. Todos os dias tinha café da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar. Tinha água à vontade, traziam as garrafas de água, a gente podia tomar água à vontade. Meu esposo, que era o acompanhante, ele tinha que sair de lá e ir para outro lugar para poder ir para o refeitório para poder tomar café da manhã, almoçar e jantar. Ele falou que foi excelente, a comida era boa, super tranquilo. Então esse aspecto foi bom. No quarto só tinha eu e mais uma outra pessoa, nesse aspecto também foi bom. Eu fiquei triste de incomodá-la por causa do choro da Jasmine, muito, na primeira noite, mas depois ela não chorou mais tanto. Aí na segunda noite quem chorou foi a filhinha dela, bastante. Só que a filhinha dela, como eu falei, ela chorava no volume 3, dava pra dormir com o choro dela. Mas a Jasmine não, chorava no volume 10.
Até hoje, quando ela tá incomodada com alguma coisa, ela consegue chorar num volume assim, que todo mundo escuta. É sensacional. O laringo dela é, ó, excelente, magnífico, maravilhoso. Então, nós tivemos as refeições, tivemos todos os exames, tudo o que era necessário, veio o pediatra, tivemos todo o acompanhamento ali necessário durante esse período. Eu fiquei lá em torno de 48 horas, um pouquinho mais, até chegar o dia de ter alta. Já estava louca para ir para casa. Uma vez ao dia eu tomava banho, tinha o banho do neném, o Ricardo ajudava, e etc. Minhas cunhadas vieram ali ver ela durante o tempo da maternidade. Essa questão foi tranquila. Sentia dor sim, mas não uma dor insuportável, então com a medicação eu ficava ok. Chegou o dia de ter alta, fizeram todos os outros exames e eu saí com a minha bebê no colo, andando bem devagarzinho, porque se andava rápido dava uma tonteira, uma falta de ar. Ricardo levou uma porrada de mala pro carro uma vez, voltou a segunda vez, levou de novo, porque eu levei meu travesseiro, leve o seu travesseiro, porque lá muitas vezes não tem travesseiro. Uma abençoada iluminada nos ligou e falou, olha, não quer levar o seu um travesseiro? Traz um travesseiro pra cá, porque aqui não tem. Tanto é que a moça que estava no meu quarto não levou, ninguém ligou pra ela pra falar do travesseiro. Mas, gente, Deus foi tão bom, preparou tudo tão direitinho que levaram. E talvez, até essa questão da anestesia foi preparada, porque talvez se fosse uma quantidade muito grande de anestesia, eu não ia aguentar, né? Eu não sei como que é meu organismo, eu acho que eu poderia ter passado mal de alguma forma, talvez eles viram minha pressão ali querendo ir pro pé e colocaram oxigênio logo na anestesia. Então teve esse cuidado também. Pode ser essa questão, não sei. Se você é profissional da saúde, comenta aqui para eu saber se tem essa questão também. Então nós coloquei ela no bebê conforto, trouxe ela para casa e aí começa uma outra parte. E se vocês quiserem, comentem aqui para eu dizer o momento do puerpério, esses 40 dias. Quer saber como foi a amamentação? Comenta aqui também. Momento de amamentação, como que eu aprendi a amamentar a Jasmine. Não foi fácil, intuitivo, não foi essa questão. Não machucou também, porque o banco de leite de lá é maravilhoso. Senti algumas dores, um pouquinho coisa, mas não machucou tanto quanto as pessoas falam que machuca. Porque eu aprendi lá a pega correta e etc. Se vocês quiserem dicas, eu posso ajudar nessa questão. A Jasmine tá com 7 meses e ainda mama no peito. Tô tentando fazer ela pegar mamadeira agora, por ter mais uma opção, mas não é por falta de leite nem nada do tipo. E eu espero que você tenha gostado e que você conte aqui como foi o seu parto para mim também. Se você teve uma cesariana, se a anestesia foi tranquila, se você nunca teve uma cesariana e está pensando em fazer, eu sugeriria que você, se não tivesse real motivo, não fizesse, porque vai que você ama tanto, tanto, tanto ser mãe e você quer ser mãe de mais de 3. Por que não? Por que não ser aberto à vida? Eu gostei muito da experiência. É desafiadora? Sim. Cansa? Demais. Exige muito da mãe, da mulher? Exige. Mas eu gostei. Eu teria. Quero, se Deus mandar, ter mais um. Quando a Jasmine tiver 2 anos, porque é o prazo da cesárea estar cicatrizada, para que a gente possa ter mais um bebê, né? Não pode ter logo em seguida, não é bom que se tenha, segundo a obstetra. Então, eu vou resumir para vocês. Eu me senti muito bem assistida, muito bem observada. Aferiram a minha pressão várias vezes durante, depois, no período que eu estava internada lá. Aferiram a glicemia da Jasmine. Teve auxílio no banho, nos cuidados, na amamentação. Teve uma alimentação bacana. Tinha só mais uma pessoa no quarto comigo. Então, tinha um local para o meu esposo deitar. Era aquela cadeira. Mas ele conseguia ficar ali deitado, tranquilo. Não é a coisa mais confortável do mundo, porque não é a sua casa. Mas, gente, foi ok. Foi uma experiência boa. Tudo foi ok, certo? Então, se você for ter o seu parto pelo SUS, não tenha medo. Vai feliz, vai em frente, fica tranquila. Cada caso é um caso, cada anestesista é um anestesista. Falam que você sente dor na coluna depois. Eu não tive nenhuma dor na coluna, tanto é que em 2020 eu tive uma lesão na coluna, eu fui consertando ela com fisioterapia, pilates, e eu pensei que essa lesão na coluna ia me dar dor na coluna enquanto eu estivesse com meu bebê, e não deu dor na coluna, fiquei bem. Não tive dor pós
anestesia, nada. O sangramento durou o tempo que deveria durar. Minha cicatrização foi boa, continua sendo boa, porque a cicatriz está ficando cada vez mais bonita com o passar do tempo. Não tive pontos do tradicional, daquele pretinho tradicional. Foi um ponto interno, que não precisava ir lá tirar. Então, eu não tenho nada a reclamar dessa questão. Acho que as obstetras foram muito competentes, muito boas. As enfermeiras também. Então, trouxe esse relato para você, para que, de alguma forma, isso possa te ajudar. E se você vai ter bebê, amiga, é a melhor sensação do mundo. É justo que custe muito, que vale muito. Vai ter dia que você vai estar maluca. Principalmente na questão do puerpério, vai estar muito difícil. Mas, passa. E tudo vai se diluindo. Aquele sentimento difícil que você no puerpério, com 3, 4, 5, 6, 7 meses, já dilui, você já tá tranquila, já tá bem, até tá pensando talvez no próximo. Tudo, é claro, depende da possibilidade que você tem, marido, possibilidade financeira.